E o gigante começou a dar suas cartadinhas no mercado, hein? Vascão tá negociando com o volante Thiago Mendes, aquele em São Paulo. Tem também a oferta pelo Luiz Gustavo do Al Rayyan. E a Paramount não tem mais interesse em transmitir a Sula e a Libertadores. Dois campeonatos que o Vasco pode fazer parte no próximo ano, ou um ou outro. E abre um vácuo de mercado aí muito interessante pra gente conversar depois. Beleza? Fica aí comigo depois da vinheta. Esse é o MSC Vasco, tamo junto. Cara, e o Vasco começou a dar as suas cartadinhas no mercado, hein? Começou a dar aquela carteada, aquele flerte, sabe? Aquela pontadinha. E o primeiro cara que andou mais um pouco foi o Thiago Mendes, o volante que passou pelo São Paulo, passou pela França, tá jogando no Catar. O Vasco fez a proposta por ele. Não se sabe o valor da proposta, não se sabe o tempo de contrato, o valor de salário, não sabe nada ainda. A gente só sabe que o Vasco fez uma proposta pelo jogador e estamos esperando para ver se sai mais notícias para a gente poder trazer aqui e entender, né, como que vai ser o modelo do negócio. Cara, o único problema, eu acho, do Thiago Mendes, eu acho ele bom jogador, sempre quando ele jogava no São Paulo eu via ele jogando muito bem, tanto é que foi vendido, foi uma perda pro São Paulo quando ele foi vendido e tal. Mas, cara, ele tá com 33 anos e já tá há 2 temporadas no Catar. Isso dá uma pesada, cara, isso dá uma pesada no físico do jogador. É um assunto que eu sempre trago aqui pra conversar, né? Que o físico do jogador é importante, que a gente tem que sempre prestar atenção quando vai contratar um jogador por conta do físico. A gente vê o Coutinho, que também estava no Catar, que estava no do Rail, né, quando veio pro Vasco, que o Coutinho tava, cara, foi um tempão pro Coutinho conseguir desempenhar 3 jogos seguidos. Era sempre 2 jogos, machucava, 2 jogos machucava, um jogo machucava. Ele demorou um tempão para engrenar, uma paciência dele e do Vasco nesse processo, porque ele também não tinha muita paciência, treinava mais e se machucava, porque tentava, até dava uma carga maior de treino para ele mesmo se dava essa carga maior de treino, o Pedrinho confidenciou isso em entrevista. Então, cara, esse é o risco de trazer um jogador do Catar, porque o Thiago Mendes teve 32 jogos nos últimos 2 anos. Que ele atuou no Catar nos últimos 2 anos, ele teve 32 jogos. Em comparação, na França, ele teve 34 jogos em um ano só. É muita coisa, é muita diferença, velho. Ele jogou muito pouco esse ano. Então, é um tiro, pra mim é um tiro no escuro. Não é uma certeza contratar o Thiago Mendes, porque não sabe como que tá o físico do jogador. E a gente vai entender quando ele chegar. Aí pode chegar falando que tá bem e tal, e às vezes tem alguma coisinha ali pra tratar, e não vai aguentar jogar os jogos, a pegada do final do Brasileiro, tanto que o Vasco precisa, e talvez o Vasco precisa de um titular ali, naquela posição. Então, a gente vai ter que ter muita cautela nesse caso, viu? A gente vai ter que ter muita cautela, porque talvez esse jogador que eu não traria. Então, dito tudo isso, eu vou queimar minha língua. Anota aí, que se você tá pensando que eu tô falando bobeira agora, você pode ter certeza, porque eu vou queimar minha língua falando isso. Eu adoro queimar minha língua falando essas coisas, adoro. Sempre que eu falo mal do jogador, ele vai bem. É incrível. Mas a minha torcida é que ele vá bem sim, que o Vasco, se o Vasco contratar mesmo ele, que ele venha e que ele jogue muito bem no Vasco, porque sempre que quando o jogador vem para agregar, para se doar e se desenvolver no Vasco, a nossa torcida tem que ser 100% sem nenhuma objeção, né? Acho que esse é o papel do torcedor. O torcedor que comunica, o que não comunica, o que briga no bar, briga assim, discute com os amigos sobre o futebol no bar, o que não discute, o que só assiste na casa dele, o que vai no estádio. Cara, todos esses torcedores precisam ter apoio incondicional e sem objeções com os jogadores que estão mesmo comprometidos com o Vasco. É isso que eu imagino, é isso que eu penso, é isso que eu tento passar para mais
para mais vascaínos o tempo todo. Beleza? Velho, essa é uma notícia muito, muito interessante, mas assim, não sei se ela é boa ou se ela é ruim pro Vasco. Mas essa é uma notícia muito interessante sobre o Luiz Gustavo. Eu fiz até um Reels brincando sobre isso, falando que foi o Al-Rayyan, e o Pedrinho achava que era o Rayyan, o empresário. Depois vocês dão uma olhada aí que os Reels com tom de Reels e Shorts e em tom de comédia estão mais atuais no canal. Eu tô fazendo mais vídeos assim a partir de agora, beleza? Vídeo longo é sério, é informação, é análise séria, e shorts é zoeirinha pra dar aquela quebrada e tal, fechou? E cara, o Luiz Gustavo, eu não me desfazeria... Como que fala essa palavra? Eu não venderia ele, melhor ficar assim, né? Eu não venderia ele de forma alguma agora. Só se fosse uma proposta assim irrecusável, aquele valor que fala assim, pô, resolveu as finanças do Vasco no ano, até metade do ano que vem, vai, sabe? E a gente já tem um zagueiro top aqui pra ser contratado, vai poder sair e tal, e beleza. Fora isso, cara, eu nem abriria conversa. Ah, não, quero pagar 5 milhões de euros. Amigo, passa amanhã. Ah, quero pagar 7... Amigo, passa amanhã. É isso. Pra mim é isso, porque um jogador jovem que deu resultado, que joga muita bola, forte, saudável, do jeito que ele é, jamais. Confiante, não, de forma alguma. Esse moleque ainda vai crescer muito com a camisa do Vasco, vai crescer muito mesmo. Ele vai continuar tendo aquelas apresentações que ele teve quando o Diniz colocou ele pra jogar, e eu não venderia ele de forma alguma. Nessa janela, na próxima, eu não venderia ele de forma alguma. Deixa ele pegar uma seleção de base, deixa ele jogar mais bola na Série A, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, e aí a gente vai vendo como vai ficar, e aí vai valorizando o jogador, e aí é outra história, entendeu? Mas agora, de forma alguma. Cara, no Transfer Market ele é 300 mil euros, o valor de mercado dele. Não faz sentido isso. Ele precisa jogar mais bola no Vasco. Todas as atuações que ele teve foram excelentes. Depois da primeira, que a primeira ele estava um pouco nervoso, a partir da segunda, as atuações dele foram excelentes. Ele sempre entra firme na bola. Posicionamento, rápido. Não mexeria nesse jogador. Esse jogador tem que ficar no Vasco, tem que jogar cada vez mais. Tem que ir entrando, até virar titular e jogar cada vez mais. Ele merece essa posição, na minha humilde opinião. Beleza? Mas se chegar mais notícias sobre o Luiz Gustavo, a gente traz aqui. Foi o Al-Ahly que fez a proposta para ele, não foi o Al-Rayyan. A brincadeira é só por conta do trocadilho, mas foi o Al-Ahly, beleza? Se você vê o Shorts aí e você fala, pô, mas foi o Al-Ahly, por que ele tá falando Al-Rayyan? É só uma piadinha, fechou? E cara, a Paramount falou que não tem mais interesse em transmitir a Sul-Americana e a Libertadores. E com isso, velho, vai abrir espaço aí no mercado para mais empresa. O que aconteceu? Eles estão tendo prejuízo nos outros países que não são o Brasil. Então todos os países fora o Brasil tá dando prejuízo na transmissão. Eles não estão ganhando dinheiro. O único que ganha dinheiro é o Brasil, mas fora do Brasil não ganha. E provavelmente eles esperavam ganhar em todos os países. E isso deve estar dando prejuízo na operação e deve estar complicando para eles. Então eles não têm mais interesse em transmitir a Sul-Americana e nem a Libertadores, né? As duas que eles compraram esse ano. Então o contrato acaba em 2026. E aí a partir de 2027, eu acho que vai ter uma nova rodada de negociação. E aí a negociação vai acontecer ano que vem, provavelmente. E, cara, eu sou fã da Casa TV, tá? Eu sou muito fã da Casa TV. Eu acho que seria uma excelente oportunidade para a Casa TV entrar, cacifar e comprar esses direitos. Mas eu não sei se eles precisariam comprar para a América Latina toda. E não só para o Brasil. Aí, né, claro, é negociação lá e não tem como eu saber. Mas eu acho que se eles conseguirem comprar só para o Brasil,
eu acho que valeria muito a pena eles comprarem só pro Brasil e passar o jogo no YouTube pra nós, que, pô, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso a gente poder assistir o nosso time mais um pouquinho no YouTube, sem pagar nada, só sentar e assistir. Aquela transmissão com clima ambiente do estádio, o cara sobe a torcida lá no alto, fica o Luizinho e a torcida disputando pra ver quem fala mais alto. Cara, eu adoro esse tipo de transmissão, A Globo fazia isso antigamente, quando aquela abertura da Globo, que saía as bandeirinhas assim, e o Kleber Machado começava a falar. Cara, eu curtia muito aquele negócio, porque a torcida tava... E quando era jogo do Corinthians que eles passavam, eu sou de São Paulo, né? Então a minha referência é o Kleber Machado, é jogo de São Paulo e tal. Então, quando era jogo de São Paulo e tava passando, eles... Cara, os caras colocavam o microfone na torcida do Corinthians pra gritar mais alto. E isso eles faziam mesmo, viu? E aí a torcida gritava mais alto do que o Kleber Machado abrindo o jogo. Cara, era muito legal. E hoje não tem mais isso, cara. Hoje você vai assistir um jogo, você vê, cara, os caras tiram todo o som do estádio. Parece que tá em 2022, 2021. Lembra dessa época? 2020. E não tem som no estádio, velho. Cara, é uma tristeza, cara, você assistir o jogo, os caras numa preguiça. Dá até sono assistir jogo no Premiere, na Globo, no Sport TV. Cara, dá sono. É ruim mesmo. Eu não gosto. Eu gosto de sentir que eu tô no estádio, os caras gritando, a torcida cantando, aquela bagunça, os caras jogando o jogo pro alto o tempo todo. Sabe? É contar história. O jogo é contar uma história. E eu não tenho mais isso na TV, cara. É só na Casa da TV que tem. Não tinha isso na ESPN mais, não tinha isso nas outras. É uma pena. Tomara que volte mais esse modelo. E se a Casa da TV puder ganhar, porque eu já falei aqui que eu sou fã, né? Tomara que ganhe. Beleza? E você, qual que você prefere? Você prefere assistir o jogo naquela bagunça tal? Ou você prefere assistir o jogo mais só o barulho, só o comentarista, o narrador, o repórter dando as notícias do jogo, o que está acontecendo lá no campo? O que você acha? Qual que você prefere? Conta pra mim aí nos comentários que eu vou gostar muito de ouvir você falar. E também vou aprender com você. Já comentei isso aqui várias vezes. Eu sempre aprendo nos comentários, sempre aprendo muito com os seguidores, com os inscritos. Eu aprendo de verdade, eu dou muita atenção para os comentários, então sinta-se à vontade de comentar, porque você é muito bem-vindo comentando aqui. Belezinha? Esse é o MSC Vasco. Se você gostou do canal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, considere deixar seu like no vídeo. O like é importante, porque a mensagem chega para mais vascaínos. Belezinha? Tamo junto, um abraço, valeu!